Fala, cambada, vindo nesse programa para fazer um bate-papo com vocês. Não de ex-lutador, lutador para entusiasta, não, mas de tio. Vamos parar para pensar que eu tenho 43 anos nesse programa e ser talvez aquele tiozão que tem uma conversa que às vezes falta com um garotão referente a um assunto que ele gosta em específico. E esse assunto, obviamente, no meu canal é a luta. Eu vou tentar não usar esses termos práticos, esses termos da moda que todo mundo usa, e um deles que eu já peguei até raiva é a tal da toxicidade. Tudo é tóxico, nada pode me magoar, nada pode me atingir, se me põe algum defeito é tóxico. E hoje é todo mundo muito sensível a essa toxicidade. Um papo um tanto estranho, com muita volta, para poder falar no canal de luta sobre o quê? Sobre o quão chato é o público da luta. O quão cheio de razão, cheio de certeza, sobre um assunto com tanta especificidade. Opa, palavrinha difícil, hein? Que todo mundo tem quando fala de um assunto de trás de um teclado, quando o mais próximo que teve de uma batalha foi lutar Street Fighter. E parece que eu já tô trazendo esse assunto pra ideia de que, ele tem um monte de luta, eu tô com a razão, eu sou o cara pra falar. E não. E também, muitas vezes eu sou estúpido, sou um tanto idiota, quando eu emocionalmente me ponho a criticar algum atleta em específico. E depois paro pra pensar e vejo que foi mais pessoal do que técnico o meu comentário. E já vamos voltar mais um pouco e dizer que tu não precisa ser um lutador, ou um atleta, ou um especialista no assunto para poder criticar, poder falar, poder se retratar, ou poder se direcionar a qualquer lutador em qualquer grupo de Facebook ou qualquer rede social. Ou até mesmo aqui pelo YouTube. Mas na ideia de que eu falo que muitas vezes falta um pai, sim, para muito garotão que fica na internet, o pai fica discutindo sobre política no celular e não chama e fala que, olha aqui meu filho, tem uma maneira social, olho a olho, que se chama respeito de conversar. Isso pode ser levado para os teclados. Muitas vezes tu pode conversar e não é porque tu não tá olhando no olho do homem, não tá vendo essa pessoa na tua frente, que tu não pode ser respeitoso. E sinceramente falta muito respeito, de entusiasta para entusiasta, de fã para fã, de lutador para entusiasta, de entusiasta para lutador, e por aí vai. Há um tempo atrás eu estava conversando com o Ribamar, dono de um dos grupos de Facebook que eu participo e que me dá um auxílio também aqui no meu canal, me dando dicas e falando sobre assuntos específicos para me informar programas. E ele estava falando da importância que tem do atleta lidar com a fã base dele, com a base popular, com aquela galera que jogou, que incentivou ele até chegar a um evento internacional como o porte do UFC. Nisso ele deu o exemplo claro e específico do Carlos Prates, que participa desse grupo, conversa com o pessoal, e eu torço muito para que ele tenha sucesso na próxima luta e durante toda a carreira dele, porque com certeza ele vai estar, como tantos outros não estão, abertos a críticas completamente infundadas e desrespeitosas sobre a carreira de um atleta. No momento onde todo o assunto é direcionado e polarizado, ou se tu é da extrema direita ou da extrema esquerda, ou tu tens que ficar participando de pautas e precisando de opiniões para que tu forme a tua. Eu vejo um grande excesso de informação e uma completa falta de filtro. Filtro esse para que as pessoas criem as próprias opiniões e consigam expor elas de maneira mesmo contraditória à grande maioria, de maneira respeitosa e serem respeitados por essa opinião. Acho que isso é uma pauta importantíssima dentro da internet, não só no público de luta, de MMA, de arte marcial, como de tantos outros assuntos, como de futebol, pela polêmica que a gente teve agora referente a defesas dentro de conceitos do Vinícius Júnior e a bola de ouro, quanto a atletas brasileiros que tiveram anos no topo, perderam o cinturão e foram extremamente destruídos pelos comentários de pessoas que até o momento em que eles estavam naquela defesa de cinturão eram heróis. E muitas vezes eu mesmo critico muitos atletas pela postura bilateral que eles têm na frente e atrás das câmeras, como muitas vezes eu critiquei o Anderson Silva, de não ser tão humilde particularmente quando não está no Faustão,
mas eu sou obrigado a compreender o lado deles, de que quando tu te volta para a fanbase e dá atenção a ela, como o próprio Carlos Prates com muita humildade faz, tu tá aberto a críticas de pessoas que nunca levaram nem sequer um tapa da mãe e não sabe o que é tu passar pelo sufoco de levar um aperto físico em cima de um octagon na frente de uma plateia mundial, ou minúcias muito maiores, como caras que estão discutindo, comendo McDonald's, comendo batata frita e não sabe o que é uma pessoa ter que tirar 200 gramas depois de perder 15 quilos em uma semana dentro de uma banheira com água fervendo e água salgada. E tu sentiu o teu suor correndo de baixo para cima, indo contra a física e a fisiologia, tu vencendo coisas que jamais um ser humano em vivência normal passaria. E é isso que faz um atleta especial. Muito mais do que trocar a pancada. Não, é isso que faz alguém especial. É tudo que a gente não consegue ver. E todo o sofrimento, todo o suplício que a gente vê em comentários completamente descabidos de uma fanbase completamente desprovida de racionalidade específica sobre um assunto, que o único momento em que eles são, como se diz hoje, alfa, é quando estão na frente de um teclado, teclando com toda a macheza do mundo e falando sobre caras que talvez, se eles estivessem na frente deles, eles se mijariam nas calças, dizendo que não tem cabimento eles pagarem para ver uma luta daquelas ali, quando a gente sabe que o brasileiro, a cada 10, 8 estão vendo o UFC pelo Multicanais ou pelo Futimax. E esse programa eu estou fazendo específico por um comentário que infelizmente eu não consegui dar um print, porque eu estava lendo junto com um amigo meu no celular dele e não pedi no momento. E o cara falou o seguinte, botou a opinião dele sobre um lutador específico e disse: pessoal, essa é a minha opinião, por favor, respeitem, vamos dialogar com respeito. E às vezes tudo que falta é isso, é um pedido educado para que tantos comentários possam ser feitos de maneira respeitosa, referente ao atleta, não que não possa criticar ninguém, porque ninguém é Deus, todos estão aptos a críticas, principalmente quando abrem oportunidade para isso, se comportando de maneira arrogante, ou como fossem reis ou especiais, em algum sentido. Mas principalmente respeito com o igual, com aquele que não foi erguido pela fama e nem vai ser derrubado pela fama. Com teu colega que simplesmente discorda de ti na opinião, podendo, a partir do meu programa e do meu canal que hoje tem 500 inscritos, daqui a pouco começar, assim como os atuais campeões, como o próprio Topuria fez no final da luta dele nesse canal, terminar com a era McGregor, com a era do eu sou o cara, eu sou bom, e falar, pô, o meu adversário merece total respeito, se tem alguém que merece revanche, é esse cara, porque esse cara defendeu o título. E ver o fim de uma era de trash talk, de tantas coisas faladas a esmo, jogadas ao ar, e meninos que muitas vezes não têm coragem de sair do condomínio e ir até a padaria sozinho, querendo transparecer uma macheza, xingando e brigando com outras pessoas que simplesmente discordam da opinião deles. E a gente passando por um processo de transformação prolongada, mostrando que os atletas de MMA, apesar de tudo que aconteceu nessa geração, nessa era McGregor, todos os outros atletas se apresentando como pessoas extremamente educadas, corteses, gentis. E eu acho que a gente pode pegar assim, como entusiastas, essa oportunidade e não ficar no atraso de mostrar de que eu gosto de UFC, eu sou machão, eu sou o cara. E sim, eu tô falando de UFC porque tem muito cara que quer discutir e no final não sabe nem o nome do esporte, chama o esporte de UFC e entra nas comunidades porque lá ele pode falar o que quiser, xingar, porque é um esporte de soco na cara. E eu entro lá no grupo, onde os caras são tudo machão e xingo todo mundo. Eu acredito que nesse momento eu possa até diminuir os inscritos do meu canal. Pra mim, eu vou te ser sincero, vou ser franco, tanto faz, porque eu não vou estar deixando de dar minha opinião sincera e franca sobre tudo que eu vejo referente ao mundo das lutas, dentro do octógono e fora dos octógonos. E vamos trazer os atletas de MMA do primeiro, segundo, terceiro escalão e de todas as prateleiras para dialogar com nós. Para isso, a gente tem um grande caminho de respeito
e opiniões formadas com reais critérios técnicos e específicos de hombridade, de saber se direcionar a um atleta, tendo a mínima noção do trabalho que ele tem para chegar lá e formar e fazer um espetáculo pra gente. E muitas vezes não é o dia dele. E como o próprio Bruno Blindado se abriu pro público depois dessa última luta dele, ninguém sabe o inferno que passa na cabeça de cada um, que cada um tem que ir lá nos confins do inferno e voltar antes de soar um gongo. Quem acha que eu tô errado, lamento, é só mais um desabafo do que um simples programa. Como muitas vezes eu tive críticas em linha regional que me deixaram tão magoados após uma derrota de que, pô cara, por que tu não fez o teu jogo? Por que tu não botou pra baixo e fez teu jiu-jitsu? Será que é porque do outro lado eu tinha um atleta que tinha treinado pra lutar comigo, fazendo um antijogo, não querendo que eu quedasse, me dando soco, chute e joelhada na minha frente? E isso que eram pouquíssimas pessoas que se davam a liberdade amigável de fazer esse tipo de crítica, que sim, até poderiam, na tentativa, serem construtivas. Eu fico imaginando os milhões de opiniões furadas, esfarrapadas, que um atleta profissional tem quando entra na internet procurando o que será? O que será que vão falar sobre a minha derrota? Será que alguém vai me apoiar? Será que alguém vai entender que eu tenho filhos, que eu tenho mulher? Essa é a minha opinião, esse é o meu desabafo nesse programa. E sim, a gente é uma comunidade, eu boto isso eu também, porque às vezes sou emocional nos meus comentários, tanto quanto eu posso estar sendo agora, mas somos uma comunidade extremamente chata. E nisso entra essa palavrinha da moda, que eu acho que encaixa bem. Nós somos uma comunidade extremamente tóxica. Espero que a gente comece a modular isso de uma maneira melhor e não protele essa evolução de respeito, de maturidade e hombridade entre comentários, entre discussões. E me cobrem aqui no meu programa, deixem comentários, não só para incentivar o meu canal, mas para que eu melhore como ser humano, assim como eu quero que as pessoas ao meu redor e as pessoas que eu tenho contato, mesmo que pela internet, melhorem junto comigo. Compartilha quem acha que esse tipo de opinião é importante, agradecendo demais, deixa o like aí para me ajudar isso sim, e vamos seguir em frente, é nós, Queiroz!